dúvidas bíblicas. Ensinamento certo ou heresia? Tire suas dúvidas a partir de agora. Está entrando no ar pela Rádio Cristã Minas, o programa Cajado na Moleira. Boa noite e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando o programa Cajado na Moleira, um programa de assuntos polêmicos, um programa de dúvidas bíblicas, ensinamentos certos ou heresias. E hoje, o tema de hoje é possessão demoníaca. Isso existe? Tem respaldo bíblico? Como isso acontece? Tudo que se vê é verdadeiro? Qual a semelhança entre as religiões? E a sua participação é muito importante. Envie a sua opinião, envie a sua pergunta no WhatsApp 61982618379. E hoje quem estará fazendo este debate é o Bispo Paulo Henrique e o pastor Antônio Damásio. Boa noite, Bispo Paulo Henrique. Boa noite, pastor Antônio Damásio. Boa noite, pastora Valéria. Boa noite, pastor Antônio Damásio. Boa noite a todos os amigos que acompanham agora pelo aplicativo da Rádio Cristã Minas. Você que já baixou aí o aplicativo pelo Play Store, está ouvindo agora ao vivo o programa Cajado na Moleira. Uma boa noite toda especial também para os amigos do Facebook, que toda segunda-feira está conosco ao vivo neste programa que tem sido um instrumento para esclarecer dúvidas e aclarar muitas ideias, muitas situações onde as pessoas se sentem até mesmo incapazes de discutir sobre o assunto por não ter ninguém falando sobre o mesmo. Então, boa noite todo especial a você que nos acompanha pelo Facebook. Eu já gostaria de pedir por gentileza que você compartilhasse agora. Não espera terminar o programa não, já compartilhe agora o programa do Cajado na Moleira, a transmissão ao vivo. Tem aí o item compartilhar, o botãozinho compartilhar, para que mais pessoas possam estar assistindo conosco, porque o tema de hoje é bem interessante, pastor Antônio. Vamos falar sobre possessão demoníaca, aquelas manifestações que a gente vê por aí, e nós vamos procurar entender se isso existe, porque tem pessoas que dizem que existe, outras dizem que não existe. Vamos procurar entender se tudo que nós vemos é verdade, e isso à luz da Bíblia, hein? À luz da Bíblia, se tudo que nós vemos é verdade, qual é a relação que possessões demoníacas têm entre as religiões, se tem alguma coisa que a gente pode aí duvidar ou entender de uma forma diferente. Olha, esse programa de hoje vai ser muito proveitoso para essa pessoa que está assistindo. Eu tenho certeza, pastor Antônio, que o conhecimento dessa pessoa ele vai ser multiplicado com esse debate de hoje. E essa pessoa, ela vai ser uma formadora de opinião, vai mudar, ela vai deixar de ser um agente passivo e vai se tornar um agente ativo. Quando ela vê uma possessão demoníaca, ou alguém que está dizendo que está possesso, ou em algum assunto que for ser discutido sobre esse tema, ela vai saber como se comportar. Então, essa pessoa assistindo esse programa de hoje vai enriquecer o conhecimento dela, e ela já pode compartilhar, porque certamente vai ser uma bênção. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Bispo Paulo Henrique, pastora Valéria, vocês que nos acompanham no Facebook, os ouvintes também da Rádio Cristã Minas, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos debater e discutir, vamos ver aqui com respaldo bíblico, essa situação que nós vemos nas igrejas de possessão demoníaca. Vamos ver se tem um respaldo bíblico ou não. E é muito interessante, vai ser muito interessante para tirar dúvidas de pessoas, que tem pessoas que às vezes
não acreditam, né, em certas situações que elas veem, né? E tem pessoas que às vezes acreditam demais em certas situações também que nós vemos que não tem um respaldo bíblico, né? Então vai ser muito interessante esta noite, né? E é importante, como o bispo Paulo Henrique falou, que você compartilhe aí, né? Até mesmo para tirar dúvidas de outras pessoas, né? Porque esse também tem sido um dos assuntos que gera mais polêmica e dúvida dentro das instituições, né? Vamos dizer assim, cristãs. E você pode participar conosco pelo Facebook, enviando a sua pergunta, o seu comentário, o que você acha, o que você entende, o que você pensa, e também pelo WhatsApp, né? A pessoa pode participar. Já tem gente participando conosco, já tem gente ao vivo, já tem gente comentando. Nós já vamos iniciar aqui o debate à luz da Bíblia, mas já tem pessoas aí dizendo oi. Como é que é aí, pastora Valéria? Está conosco ao vivo pelo Facebook, bispo Paulo Henrique, a Adeilza Silva Matos, Fernando Elisângela, José Pacheco, Adélia Ferreira, Andréia Teixeira e a Tamires Rocha. Você pode participar conosco enviando dúvidas, perguntas, situações que você presenciou. Tudo isso vai enriquecer o nosso conhecimento. Pastor Antônio, então já quero logo dar início ao debate para que seja o mais proveitoso possível o nosso tempo. A primeira questão ali colocada no tema de hoje é: possessões demoníacas, isso existe ou não existe? Vou deixar o pastor Antônio dar o pontapé inicial nessa noite. Então, o que nós podemos ver, né, analisando biblicamente falando, é que tem várias passagens que nos mostram, né, que existe realmente essa possessão demoníaca, né? E a primeira passagem que nós podemos... Então, biblicamente falando, nós já começamos entendendo que existe. Isso, e nós podemos... Pode acontecer uma possessão de um espírito mau em um corpo humano. Isso pode acontecer, então, biblicamente falando. Sim, sim. E o que nós vamos ver aqui, né? A primeira passagem, na verdade, que fala de uma pessoa, né? Está em 1 Samuel, no capítulo 18. Né? 1 Samuel, capítulo 18, no versículo 10. Né? Nós temos ali em Gênesis, no capítulo 3, mas não se trata de uma pessoa, né? A Bíblia fala que a serpente foi utilizada, né, pelo diabo para fazer, né, com que Eva pecasse e depois com que Adão pecasse. Mas a primeira passagem que fala, né, sobre uma pessoa possessa por um espírito maligno está em 1 Samuel, no capítulo 18, no versículo 10. Né? Aqui fala, né, sobre o rei Saul. Rei Saul, um homem que tinha sido escolhido por Deus, né, para ser rei de Israel, homem que tinha ali várias promessas de Deus para ele, mas ele desobedeceu a Deus várias vezes, e pela desobediência dele, ele foi rejeitado por Deus. E a partir do momento que Deus o rejeitou, então nós podemos ver que o mal se apossou dele, né? O que diz aqui no versículo 10. Então podemos entender a partir desta argumentação que quanto mais distante a pessoa se encontra de Deus, dos caminhos de Deus, dos ensinamentos de Deus, dos princípios de Deus, mais próxima ela está das forças do mal. Seria isso? Com certeza. Até porque a gente entende que Deus é luz e o maligno é trevas. Na ausência de luz, as trevas predominam, mas na presença da luz, as trevas são dissipadas. Seria mais ou menos por aí o entendimento. Com certeza, né? O Senhor Jesus mesmo, ele disse: eu sou a luz do mundo. E isso lembrando que nós estamos falando à luz da Bíblia. Nós não estamos aqui discutindo fora da Bíblia, porque tem pessoas que estão assistindo agora e elas não concordam que existe. Pessoas que trabalham, por exemplo, com hipnose. Não estou dizendo que a hipnose não exista. Eu acho que, olha que interessante, eu acredito que a hipnose existe. E ao mesmo tempo, quem trabalha com a hipnose já contesta
a existência da força do mal. Só que esse que trabalha com a hipnose contesta porque ele vai por um caminho totalmente científico, um método totalmente científico. E eles trabalham dentro do que eles conhecem, né? A ciência. Por exemplo, eles conhecem, como o senhor disse, né? Eles conhecem técnicas que induzem as pessoas a fazerem certas coisas. Certo. Então, por causa desse conhecimento deles, eles acreditam que, de certa forma, os pastores ou os sacerdotes cristãos utilizam a mesma forma que eles. Pois é, de certa maneira sim, a gente vai chegar nessa parte do debate ainda, né? Principalmente quando a gente for falar da semelhança entre as religiões. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que o nosso debate é à luz da Bíblia. Porque a pessoa que trabalha, o profissional da hipnose, por exemplo, ele contesta a existência do mal, ali da possessão demoníaca, ou a existência de um espírito mal que possa dominar a mente humana ou possuir um corpo humano, só que ele se limita a contestar nas bases da ciência hipnótica dele. Ele contesta a veracidade da Bíblia. Só que quando a gente vai dentro da ciência, nos primórdios da humanidade, ou nos primórdios do mundo, da Terra, a ciência para. A ciência para. A ciência é contra o criacionismo, onde Deus criou tudo, todos os seres, todas as coisas. A ciência não concorda. A ciência tem uma tese do evolucionismo, enfim, e por aí vai. Então eles não concordam com o criacionismo. Só que chega um momento que a ciência para. Você pergunta como que o mundo se formou. O cientista vem e fala de uma grande explosão. Tá bom, uma grande explosão de quê? De um asteroide, não sei o que, enfim. Tá bom. E esse asteroide, essa coisa veio de onde? Aí a ciência, veio de não sei o que e tal, de uma galáxia X e tal. Tá bom, e essa galáxia? Nasceu do quê? Eu já não sei. Opa, parou. A ciência parou. Então a ciência contesta algo, a ciência é contra algo, ou seja, contra a Bíblia, contra Deus, mas a ciência para. A ciência nunca termina o raciocínio dela. Então, nós temos como regra de fé a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada diz que no princípio Deus criou tudo. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele fez todas as coisas. E nesta Sagrada Escritura diz que Deus fez os anjos. E parte desses anjos se rebelaram contra Deus e foram expulsos dos céus. Foram lançados na terra. E é o que nós chamamos de espíritos maus, de anjos maus ou demônios. Correto? Então é bom deixar claro aqui, para a pessoa que está assistindo, que o nosso debate é à luz da Bíblia. Porque se quiser discutir ciência, a gente vai discutir ciência. Só que se tem alguém que vai perguntar aqui até o final, sou eu. Eu sempre vou querer achar a ponta da corda. Não adianta vir aqui me mostrar o nó número 8, o nó número 7. Eu vou querer saber da ponta da corda, aonde tudo começou. E a ciência não tem essa explicação. Então é bom deixar claro aqui que essas explicações são chamadas de teorias, né? Pois teoria é justamente porque não tem um fato que comprove realmente. Porque se tivesse comprovação, seria lei, né? Por exemplo, tem a lei da gravidade, tem várias leis que são chamadas de leis porque foram comprovadas. Pode ser comprovado, igual a teoria do Big Bang ou a teoria do evolucionismo. São coisas que não podem ser comprovadas cientificamente, por isso são chamadas de teoria. Então a gente entende assim, eu respeito a pessoa que não acredita na Bíblia. Eu respeito. Assim como essa pessoa também deveria respeitar aqueles que acreditam. Concorda comigo? Concordo. Porque o respeito é mútuo. Assim, eu respeito. Ninguém é obrigado a acreditar. Eu não estou aqui para impor a minha crença em ninguém. Inclusive, quando a gente convida as pessoas para vir na comunidade Cristã Minas, nós ensinamos a palavra de Deus, mas nós sempre deixamos a pessoa à vontade. Não existe uma imposição, ou você tem que fazer isso, ou então vai ser assim. Não. É livre. Deus nos deu livre-arbítrio. Então, eu quero que fique claro que o nosso debate é dentro da palavra de Deus. Então, entendemos aqui no conceito que o pastor Antônio está aqui formando,
que quando a pessoa se afasta de Deus, das coisas de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus, então automaticamente a luz deixa de existir, as trevas tomam conta. Foi isso que aconteceu com Saul? Isso é o que nós vamos ver aqui, né? 1 Samuel no capítulo 18, né? No versículo, a partir do versículo, vamos ver a partir do versículo 6, só para a gente entender o que estava acontecendo aqui, né? Aqui, como nós dissemos, né, anteriormente, Saul, então, ele tinha sido rejeitado por Deus. Deus tinha escolhido Davi, né, que seria o novo rei de Israel, né? E por Saul já ter essa noção de que Davi seria o novo rei de Israel, começou a vir os sentimentos ruins, né, no coração dele, o que nós vamos ver aqui no versículo 6, ó. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Versículo 10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Então aqui está claro no versículo 10 que um espírito maligno se apossou de Saul. Então, biblicamente falando, já aqui no Antigo Testamento, nós encontramos uma referência de que um espírito maligno, que nós chamamos de demônio, ele pode sim, ele existe, biblicamente falando, e ele pode sim se apossar de uma vida, de uma pessoa. Então acabamos de ver isso, né? E aqui, engraçado que mostra até detalhes de como isso aconteceu, né? Primeiro teve a desobediência de Saul, que o pessoal pode ver nos capítulos anteriores, né? Aí nós vemos a inveja entrando no coração de Saul, a inveja... Então são canais, né? São portas que são abertas para que o espírito mal entre. A desobediência aos princípios de Deus, a inveja, os maus olhos, né, que falam aqui também no versículo 9, né, que daquele dia em diante Saul não via Davi com bons olhos. Então, quando a pessoa começa a olhar para os outros com maus olhos, olhar para os outros com desprezo, olhar para os outros desejando mal, tudo isso seriam portas que a pessoa acaba abrindo no coração dela, no corpo dela, para que espíritos maus possam se apossar dela. Seria isso? Com certeza, porque esses são sentimentos que desagradam a Deus, que não vêm de Deus, né? A Bíblia fala lá nos Evangelhos que nós temos que ter bons olhos, porque os olhos são a lâmpada do corpo, né? Então a inveja não agrada a Deus. São vários sentimentos que desagradam a Deus, né? E isso nos mostra que esses sentimentos, que são manifestos principalmente quando a pessoa está se afastando da presença de Deus, abrem a porta para que o mal venha agir. Então, na verdade, esse debate de hoje, ele está servindo não só para a gente discutir se existe ou não existe a possessão demoníaca, né, na vida de alguém, no corpo de alguém, como também mostrando as portas, espiritualmente falando, que a pessoa acaba abrindo para que esse mal entre na vida dela, no corpo dela e destrua, porque ele vê, João 10 fala que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Então é interessante aqui mostrando no Antigo Testamento, só que tem pessoas que contestam, tem pessoas que não, para mim o Antigo Testamento não serve, não vale nada, não presta. Então aqui no Novo Testamento, pastor Antônio, continuando sobre a questão se existe ou se não existe a possessão demoníaca,
lá no Evangelho de Mateus, você pode participar conosco, gente. Manda aí a sua pergunta, a sua participação, o seu comentário, é muito importante aqui nesse debate. Nós ainda estamos aqui discutindo sobre se existe ou não existe a possessão demoníaca. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, logo depois aqui, que fala sobre o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, e quando ele convida os discípulos dele para caminhar, para começar o ministério dele, logo aqui no capítulo 4, no versículo 23 em diante, a Bíblia fala assim, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então, presta bastante atenção, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Então aqui no Evangelho de Mateus capítulo 4, a partir do versículo 23 até o versículo 24, está claro que pessoas possessas por espíritos imundos, pessoas endemoniadas, foram levadas até Jesus e ele os curou. E eu acredito que a gente fecha aqui, essa questão do se existe ou se não existe a possessão demoníaca, no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, na ordem para a evangelização, a ordem do próprio Cristo Jesus sobre como o Evangelho deveria ser levado à humanidade, porque o ministério de Jesus, ele foi de 3 anos e meio mais ou menos, 3 anos e meio de caminhada, 3 anos e meio de muita luta, de muita dificuldade. E aí Jesus morreu, ressuscitou, e os discípulos dele iriam continuar o trabalho, como nós hoje somos discípulos de Cristo, estamos continuando o trabalho. Só que Jesus deu uma ordem, está aqui no versículo, no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, versículo 14. O título é A Ordem para a Evangelização. Diz assim, finalmente apareceu Jesus aos 11. Por que 11? Já não era 12, o Judas já tinha se matado, se suicidado. Quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitar. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Marcos 16, versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. A primeira coisa que ele falou dos sinais. Em meu nome expelirão demônios. Para expelir, é porque o demônio tem que ter possuído alguém. Expelir quer dizer expulsar, remover, através da fé, que ele disse, esses sinais vão te acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, nós já até debatemos sobre aqui o falar novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então a ordem do Salvador, a ordem do Senhor Jesus Cristo é que os demônios fossem expulsos. Então eu acredito, biblicamente falando, que existe a possessão demoníaca. E aqui mostra, tanto que isso acontecia no passado, como aconteceria em todo o ministério da igreja, vamos dizer assim. Porque esse período, o período do ministério de Jesus, foi um período que houve mais relatos da possessão demoníaca. Tem alguns relatos ali no Antigo Testamento, mas nós temos aqui uma vastidão de relatos dentro do ministério de Jesus. Jesus pregava o reino dos céus e ali várias pessoas endemoniadas apareciam. E tem algumas pessoas que creem que assim como
que creem que os dons espirituais cessaram no passado e creem que também essa manifestação cessou no passado também, né? Tem algumas, vamos dizer, linhas teológicas que acreditam, né, que houve essa manifestação só na época de Jesus e dos apóstolos e ficou presa no tempo ali, né? Mas então não faria sentido, né, esse id, tanto que o id é tanto para os apóstolos naquela época como é para a igreja atual. Sim, né? Sim, porque é continuidade do ministério apostólico, a igreja atual, os discípulos atuais. Senão o mundo era para ter acabado naquela época. Com certeza. O id é para hoje, é para amanhã, é para enquanto o mundo existir. Não é isso? Tem gente participando conosco aí, tem comentários, tem perguntas, que nós vamos avançar aqui no nosso debate. O José Pacheco, ele deixou a sua pergunta: e o demoniado de Gadareno? Sim, o endemoniado, os gadarenos lá, o endemoniado de Gadara, ele confirma a possessão demoníaca, que é o que vivia em meio aos sepulcros, não é isso? Isso. As cadeias, as correntes. Ele confirma essa questão da possessão demoníaca. Existe, concordo plenamente. Está aí bem lembrado o homem de Deus comentando aí. Está conosco também ao vivo a Valdira Lima, ela deixou boa noite aqui, o Nicomedes Reis, a Fátima Santiago, a Celina Otero, a Paty Seles e a Maria Vadenilza. Continuando aqui o nosso debate, então a questão é: existe então, biblicamente falando, a possessão demoníaca? Pode acontecer. Seguindo na nossa pergunta, tinha uma outra questão. Logo em seguida, perguntava o que mesmo? Existe, isso existe, não existe? Depois era o quê? Como isso acontece? Tudo que se vê é verdadeiro e faz semelhança entre as religiões. Pronto. Como isso acontece? Nós entendemos aqui que as portas são abertas para o mal entrar. Entendemos aqui, não é isso? Nesse primeiro aspecto de debate aqui, argumentos de debate, a inveja, os maus olhos, o que mais nós falamos? A pessoa andar distante dos caminhos de Deus, ser desobediente aos ensinamentos de Deus. Quanto mais longe da luz a pessoa está, mais perto das trevas ela vai estar. São situações, né, que dão o que alguns chamam de legalidade, né? Isso. Que dão, vamos dizer, entre aspas, o direito do mal entrar na vida da pessoa. O ódio, a mágoa, não é isso? Tudo isso. Ressentimento, rancor, a mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Tudo isso é porta por onde o inimigo entra. Agora, como isso acontece, a manifestação demoníaca, por exemplo, como isso acontece? Não existe uma regra específica. Não existe. A Bíblia fala sobre essa questão do gadareno que o José Pacheco citou aí. Acontecia sem ninguém provocar. Tão possuído pelo mal aquele homem estava, que o demônio se manifestava nele sem precisar de ter uma igreja, um culto, uma oração, uma imposição de mãos, uma água benta, sei lá, nada, se manifestava. Então isso pode acontecer naturalmente. Quando eu digo naturalmente, eu digo sem uma situação específica. Isso pode acontecer dentro de uma igreja, pode, né? Isso pode acontecer em outras religiões. Eu não vou entrar aqui em detalhe de nome nem nada, porque senão depois vão querer me processar ainda. Porque a gente não pode. Dizem que a gente vive num país livre, mas aqui a única liberdade que você tem. Que liberdade que eu tenho aqui? Nenhuma. Não pode emitir opinião, né? Senão. Qual é a liberdade que tem nesse país aqui? País livre de quê? Porque nem liberdade de ir e vir a gente tem mais. Não tem, né? Enfim, então, mas tem algumas religiões onde essas possessões também acontecem, né? E inclusive tem a ver com a última parte da pergunta, que fala sobre a relação que existe entre as religiões, né? Eu vou falar uma coisa muito interessante aqui agora, quero que você preste bastante atenção, porque provavelmente você nunca ouviu isso. Muitas pessoas que vão ouvir agora essa parte aqui
o debate. Como que isso acontece? Como que a manifestação demoníaca acontece? Como que esse mal se manifesta? Nós já entendemos aqui que pode ser uma questão natural, a pessoa pode estar em casa, como aquela mulher Cirofenícia que foi buscar a ajuda de Jesus. Ela disse que a filhinha dela estava em casa horrivelmente endemoniada. Acontecia. Por quê? Por algum motivo aquele mal entrou na filha dela. Enfim, né? Mas Jesus liberta, viu? Se isso está acontecendo na sua casa, na sua família, na sua vida, Jesus Cristo é poderoso. Se você talvez está assistindo agora, peça o Senhor para te cobrir com o sangue do Cordeiro e ore, busque a Deus. E se você aceitar a nossa ajuda, procure a comunidade Cristã Minas. Nós estaremos ali para te atender, para te ajudar. E se não quiser vir nesse ministério, procure uma igreja séria também. Existem muitas igrejas sérias, muitos ministérios sérios. Procure ali o pastor, ele vai te ajudar em nome de Jesus. Então, pastor Antônio, eu quero chegar aqui agora na questão das relações que existem entre algumas religiões. Infelizmente, existem instituições evangélicas, igrejas evangélicas, que se utilizam de hábitos, de coisas de outras religiões, para provocar uma manifestação demoníaca dentro do salão da igreja. Pouca gente sabe disso que eu vou falar agora. O senhor que é músico também, nós já conversamos a esse respeito, o senhor sabe disso. A maioria das instituições evangélicas, não estou dizendo todas, a maioria, quando vai realizar a famosa oração de libertação, que muitos aí chamam de oração forte, olha só o que eu vou falar para você, presta atenção. A maioria das instituições evangélicas, no momento da chamada oração forte, coloca um fundo musical, presta atenção, se você for na igreja a partir de hoje e for acontecer essa tal de oração forte, coloca um fundo musical aonde normalmente tem toques, como se fossem de baterias ou tambores, ou toques de terror, sabe? Isso, presta atenção, meu querido, minha querida, isso se chama indução à manifestação demoníaca, porque em outras religiões, presta atenção a partir de hoje, se você achar que eu estou falando besteira, é só você prestar atenção, o fundo musical que é colocado ali no órgão, no teclado da igreja, enfim, ou em outro instrumento, às vezes um aparelho de som, que sai ali o som nas caixas do salão da igreja, é diferente na hora da famosa oração forte. Tem pastor assistindo agora que não sabe, ele faz na inocência, ele faz porque ele aprendeu com alguém, ele viu alguém fazendo, ele copiou, né? Até porque tem pessoas que gravam, que vendem fundo de oração, isso, aquilo, outro, ele copiou, mas ele não sabe que aquele instrumento, que aquele fundo de oração que ele está colocando, está induzindo a manifestação demoníaca. Até porque, pastor Antônio, se a pessoa for observar o som que é emitido, é o mesmo som de algumas outras religiões, aquele som que é tocado ali em tabaques e tambores, antes que as entidades, é chamado entidades em outras religiões, né? Nós sabemos que são possessões demoníacas. Antes que aquelas entidades incorporem, antes que aqueles espíritos incorporem. Então, assim como é feito em determinadas religiões, também tem sido feito dentro de algumas igrejas, na maioria das igrejas. E eu digo isso com toda certeza, e sei que tem muito pastor assistindo agora, bispo, que nunca prestou atenção. Então às vezes a pessoa acha, não é o poder de Deus, é o poder de Deus que está provocando aquela manifestação. Pode até ser, mas em muitas das vezes, ou na maioria das vezes, pastor Antônio, é uma indução à manifestação demoníaca em alguém que está ali naquele culto, alguém que já está sendo perturbado por um mal, já existe uma influência maligna na vida daquela pessoa, aquela pessoa abriu portas para o inimigo entrar, já está nos caminhos dela. Quando começa lá o toque, quando começa a batida diferente no fundo musical,
Às vezes ninguém percebe, mas ali existe uma indução e o mal incorpora. E aquilo dali, pastor Antônio, se torna muitas das vezes um teatro. Um teatro que favorece a instituição religiosa, aquela que se diz igreja, porque ali o diabo, o demônio quase que se torna o secretário do pastor. Ele se torna quase que um funcionário do pastor. O secretário do pastor. Porque o demônio pula agora, e o demônio pula. E anda para lá, e anda para cá, e olha só, demônio, e agora? O que você não quer que a pessoa faça? Uai. Então existe infelizmente, existe uma certa indução. O que o senhor acha sobre isso? Com certeza, né, bispo? E nós abordamos um pouco disso quando nós fizemos aquele debate sobre o tema das músicas seculares, né? Que nós falamos que as músicas, toda música, ela visa trazer um sentimento à pessoa, né? Por isso que são feitas tanto as músicas como os fundos musicais, né? Tem um fundo musical que ele é mais para relaxar ou reflexão, né? As músicas, elas têm essa finalidade desde as épocas antigas, de Beethoven, de Bach, de todos eles fazem aquela música para levar a pessoa a sentir algo, né? E assim também são esses fundos que são utilizados, vamos dizer assim, na oração que é chamada de oração forte, né? Porque vários deles são usados inclusive em filmes de terror, filmes de suspense. E quando a pessoa ela produziu aquele fundo, era para trazer uma angústia, uma agonia, uma tristeza que correspondia àquela cena daquele filme, né? Aí você transporta isso para a instituição. Aí naquele momento que a pessoa está fazendo aquela oração, às vezes está orando pelo filho que está sofrido, ou ela mesma está passando uma situação triste, e a pessoa, vamos dizer assim, ainda não tem aquela comunhão com Deus, ou ainda não está fortalecida na fé. Isso pode fazer sim com que o mal se manifeste na pessoa naquele momento, né? Porque até pelo fato de, vamos dizer assim, o que agrada a Deus é a fé, né? E se a pessoa ela carrega uma dúvida no coração dela, será que eu estou liberto ou não? Será que aí ela carrega várias dúvidas no coração dela ali que abrem, né, uma brecha para que o mal ele venha até mesmo voltar na vida da pessoa. Porque quantas vezes nós já vimos também em denominações pessoas que manifestam no culto, aí expulsam o mal, aí no dia seguinte, né, eles vão fazer oração na mesma pessoa, né, e a pessoa manifesta de novo e expulsa o mal. E isso vai acontecendo várias vezes, né? Muitas vezes é por causa disso, né? Às vezes a pessoa é induzida, né, a manifestar novamente pelo fato dela não ter até mesmo a certeza da libertação dela, ou não ter um compromisso com Deus, faz com que a pessoa se manifeste novamente, né? E interessante esse fato que o senhor falou, né, de ser utilizado isso, né, como até um meio de chamar a atenção para aquele ministério, né? Nós temos visto, aí, isso não é segredo nenhum, a pessoa pode ver aí na programação televisiva, até no YouTube, né, denominações que utilizam o demônio como carro-chefe do ministério deles, né? Utiliza lá, você vê os 35 sintomas, o que a pessoa faz, o que mostra que ela está, o que mostra que não está. E até mesmo tem umas coisas que chegam até a ser ridículas. Teve um que postou assim, que é assassino de demônios. Teve outro que falou que estava enfrentando um general do inferno. Mostra até uma ignorância espiritual, né? Porque nós sabemos através da Bíblia Sagrada que há demônios que são tão fortes que eles não se manifestam no corpo humano, né? Tanto que Apocalipse diz, né, que tem demônios que eles estão presos e que eles serão libertos na grande tribulação para tribular os homens que rejeitaram, né, a Deus.
Então isso mostra até uma ignorância espiritual e o fato até das pessoas acreditarem no que o demônio está falando na hora do culto. Pois é, sendo que ele é o pai da mentira, né? Está escrito lá em João, no Evangelho de João, ele é o pai, 8,44, se eu não me engano, está escrito, o diabo é o pai da mentira, nele não há verdade alguma. Aí a pessoa fica perguntando, o que você está fazendo? E quem que fez isso? Aí fala o nome, Ciclano. Sim. Aí, olha, a pessoa acredita no mal falando e pode até criar uma confusão entre a família. Aí abre outras portas para o inimigo entrar. Lembra? Mágoa, ressentimento, ódio. Por que fulano fez isso comigo? Por que ciclano fez aquilo comigo? É uma das coisas que eu sempre procuro orientar as pessoas quando elas vêm na igreja pedir ajuda. Mas que me disseram, bispo Paulo, que fizeram mal para mim, eu quero saber quem fez o mal para mim. Aí eu pergunto a pessoa, qual a diferença vai fazer você saber quem fez ou deixou de fazer o mal para você? A diferença vai fazer você ser liberto do mal. Porque se você souber quem fez ou deixou de fazer, você vai criar uma mágoa, um ressentimento ainda maior no seu coração, e isso vai fazer você sofrer. Isso vai prejudicar você. Isso vai fazer com que outros males entrem na sua vida. Eu acho que tem gente participando aí, né, do debate, tem gente querendo falar aí também, está falando demais aqui. O José Pacheco, ele fala que ele não sabia e sempre colocava um fundo musical para orar. E ele também fala que, na minha opinião, eu acho muito errado alguns pastores expulsando o demônio, fica fazendo pergunta para o diabo. Jesus ensinou a expulsar e não conversar. Olha que maravilha, tá vendo? Um abraço grande para esse amigo aí chamado José Pacheco, não conheço pessoalmente, mas fiquei feliz agora que ele foi humilde em dizer o quê? Que ele mesmo estava tendo esse hábito de colocar o fundo musical ali. Não é que o fundo musical em si, o amigo José Pacheco e amigos ouvintes, é errado, não. Não é isso, não é o fundo musical, mas é qual fundo musical? Verdade. Não é isso? E normalmente o fundo que é utilizado é um fundo que traz as raízes de tabaques e tambores, mesmo que de uma forma maquiada, velada, né, escondida. É só a pessoa ouvir com atenção. Você que está ouvindo agora esse nosso debate, faz o teste. Senta depois você aí e escuta com atenção o fundo que está sendo tocado, e você vai perceber que aquilo que nós estamos falando faz todo sentido. E isso é o que? É a influência de outras religiões dentro da casa de Deus, dentro do cristianismo, dentro do evangelho de Jesus. E isso, meus irmãos, não é bom, isso é ruim, isso não constrói, isso destrói. Por quê? Porque é o mal entrando na igreja. Assim o inimigo vai entrando, como diz o ditado popular, né? Os nossos irmãos aí pentecostais falam muito, o mal vai entrando com sapatinho de algodão. Não é isso que a gente ouve muitas pessoas falando? O mal vai entrando com um sapatinho de algodão e ninguém percebe, e ele vai destruindo a vida de muitas pessoas. E um dos problemas que a gente pode ver, bispo, é justamente isso, de se perder também o sentido do culto. Porque nós nos reunimos na igreja para quê? Para adorar a Deus. O ponto principal do culto tem que ser Deus, tem que ser adorar a Deus, tem que ser ouvir a palavra de Deus, né? E às vezes a pessoa ela não dá importância para quando o pregador está lendo a palavra, está pregando, mas na hora da manifestação o diabo fala, eu vou destruir. Nossa, então eu tenho que fazer alguma coisa, porque o diabo falou que vai destruir, né? Mas quando está sendo pregada a palavra, a pessoa não dá ouvido para a palavra, né? E outra coisa interessante é a questão de as pessoas, de alguns pregadores falam assim, né? Não, mas até talvez a pessoa que está nos ouvindo agora, ela tem esse pensamento também, que a pessoa fala, não, mas quando a gente está, o diabo está manifestado ali, ele tem que falar a verdade, porque a gente está usando o nome de Jesus, então o demônio ele tem que falar a verdade naquela hora. Se a gente vê na tentação ali no Mateus capítulo 4, que ele tentou enrolar Jesus, né? Imagina eu, você, imagina qualquer um de nós. Vai persuadir mesmo. Vai enganar a pessoa. Então eu acredito aqui que nós respondemos, né? E eu quero aqui fundamentar essa nossa conversa sobre, infelizmente, alguns fazerem essa indução da manifestação diabólica, demoníaca, visando
um fim proveitoso para si, para a instituição, e outros fazerem por inocência. Nós temos aqui em Atos capítulo 8, algo que nós podemos nos fundamentar, de um homem chamado Simão, o mágico. Quando ele viu Filipe e os apóstolos abençoando as pessoas, impondo as mãos, e ele viu que ali estava havendo a manifestação do Espírito Santo, o poder de Deus sendo derramado, coisas acontecendo, ele quis ter aquilo também. Aí vem o que nós estamos falando aqui da manifestação demoníaca induzida, para que a instituição tenha algum lucro com aquilo, algum fim proveitoso, porque nós já entendemos que a manifestação existe, só que existe a espontânea e a induzida, correto? Então aqui em Atos capítulo 8, versículo 18, diz assim, ó: vendo porém Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Então veja só, o Simão, quando você paga alguma coisa, é por quê? Porque você quer ter resultado em cima daquilo dali, lucro em cima daquilo dali. Simão quis comprar aquele poder, aquela unção de Deus, porque dentro do coração dele já existia um objetivo, ele queria algo com aquilo. Então nós, meus queridos irmãos, temos que ter essa sabedoria, essa inteligência. Se talvez você não tinha esse conhecimento, então Deus está abrindo sua visão agora. Deus está abrindo sua visão. E a melhor maneira de se livrar das possessões demoníacas, a pessoa que está sofrendo com isso, não é indo no pastor e pedindo ele para arrancar o demônio, não. Tem que acabar com isso, está errado. Porque Jesus diz que quando um espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. E se ele não encontra, ele diz: voltarei para a casa de onde eu saí. E encontrando a casa vazia, varrida e ornamentada, ele entra e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Então a forma de se livrar da possessão demoníaca, pastor Antônio, claro, precisamos da oração, precisamos expulsar o mal, precisamos, e é bíblico. A palavra do Senhor diz: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que expulsar o mal, mas principalmente, pastor Antônio, fechar as portas por onde o mal entra. É isso que a pessoa precisa fazer. Porque tem gente que todo culto que ela vai na igreja, como diz o ditado popular, ela cai com o demônio, ela manifesta, ela incorpora e por aí vai. E aí se pergunta: por que isso? Por quê? Às vezes o pastor dela nunca sentou com ela para dizer que ela tem que fechar as portas. Por quê? Porque o show que é dado ali é favorável para o pastor dela. As pessoas que estão no culto, pastor Antônio, ficam impressionadas: nossa, que unção, que poder de Deus, que igreja abençoada. E muitas vezes aquilo ali está sendo induzido. E quando não está sendo induzido, pastor Antônio, tem o problema do sofrimento da pessoa, porque toda vez que ela incorpora o mal, é expulso. E em outra situação ela incorpora de novo, quer dizer que não tem um mais, tem 1 mais 7. Então era 1, agora é 8. E assim sucessivamente, cada um que sai traz outro 7. Então o ensinamento correto, pastor Antônio, é dizer para essa pessoa que está assistindo agora e não quer sofrer dessas hostes malignas, que ela fecha a porta. Que porta? Tem gente dentro da igreja com ódio no coração, com mágoa no coração, que não fala com o outro irmão, com o irmão da igreja, com o irmão, com pessoa nenhum, com ser humano nenhum, fica com raiva, fica com ressentimento, fica magoado, é invejoso, é mentiroso, está no adultério, está na prostituição, está no roubo, está nos vícios. Tudo isso são o quê? São portas que ela está abrindo para o mal entrar. Verdade, bispo. E uma prova disso está aqui no Evangelho de João, no capítulo 5. Aqui no Evangelho de João, capítulo 5,
fala sobre a cura do paralítico, que ele estava ali à beira do tanque de Betesda, né? Fala que ele passou 38 anos ali e Jesus, né, o curou, né? E aqui no versículo, depois dessa cura, né, nós vemos aqui no versículo 14, né, Jesus ele dando um conselho para ele depois da cura, né? Aí diz assim no versículo 14: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, né? Então Jesus dá a entender aqui que pelo fato de algo que aconteceu na vida dele, aquele mal entrou, abriu a porta e o mal entrou, e causou toda aquela destruição na vida dele, na saúde dele, né? A partir do momento que Jesus o curou, o libertou daquilo, expulsou o mal. Jesus estava, nós trazendo para o que nós estávamos falando agora, para as nossas palavras, seria Jesus falando o seguinte: ó, feche essas portas que você tem abrido para que o mal venha entrar na sua vida, porque se o mal te pegar novamente, vai acontecer coisa pior. Que é onde nós entendemos quando Jesus disse aqui que todo mal que sai, se a pessoa não fechar as portas para o mal e não preencher o coração, a vida dela com a presença de Deus, aquele mal volta e traz outros 7 espíritos piores do que ele. Então nós vemos aqui, bispo, que, como o Senhor disse, não basta somente a oração forte, porque se fosse só a oração forte, nós não teríamos presenciado várias pessoas que todas as reuniões ela manifesta de novo, né? Não basta só essa oração, é necessário que a pessoa feche as portas para que o mal não consiga mais entrar na vida dela e que ela venha se preencher com o Espírito Santo. É por isso que eu tenho aquela frase que está se tornando célebre pela misericórdia de Deus, eu vou repetir ela aqui: a verdadeira libertação não é quando o mal sai, a verdadeira libertação é quando Jesus entra na vida da pessoa. Até porque aqui também em Efésios, né, no capítulo 4, Efésios capítulo 4, no versículo 27, né, o apóstolo Paulo aqui, ele dá orientações, né, para a igreja de Éfeso, né, para os Efésios, e aqui dentro desses vários conselhos que o apóstolo Paulo dá para a igreja, ele fala o seguinte, vamos ver a partir do versículo 25, olha o que o apóstolo Paulo ele fala para a igreja, ó: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Quer dizer, se o diabo ele consegue voltar ou consegue entrar na vida da pessoa, é porque a pessoa está dando lugar a ele. Ele precisa de uma porta para entrar. Ele precisa de um lugar. Aí nós vemos o seguinte: se a pessoa está preenchida com o Espírito Santo, vai ter lugar para o diabo? Não vai. Dela? Não vai. Ela vai estar vigiando. Não tem lugar, não tem como a luz e as trevas habitar no mesmo corpo. Aí alguém diz assim: ah, mas fizeram uma obra maligna contra a minha vida. Eu cheguei na porta da minha loja, tinha lá uma comida, lá um prato, umas velas acesas. Ah, eu vou morrer, o diabo vai entrar. Vai entrar se a pessoa estiver dando lugar, se tiver porta aberta. E se não tiver, o mal não vai entrar. Não vai. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus está naquela vida. Jesus está naquele barco. Tem pessoas participando aí? Porque nós já vamos finalizar o debate de hoje, pastor Antônio. Eu estou me policiando para não fazer mais do que 1 hora de debate. Porque tem gente que não estava assistindo o programa, estava ficando... É porque eu não entendo, rapaz. A pessoa vai assistir o programa de calouros lá, de cantor, lá, 2 horas de programa ela assiste. Ela vai assistir o quê? O programa de domingo à tarde lá na televisão, é 5 horas de programa, ela assiste. Ela vai assistir o futebol, é 2 horas de futebol, ela fica querendo mais. E um programa de debate desse aqui que constrói conhecimento e leva sabedoria, 1 hora ela chama. Mas vamos em frente, vamos lá. Tem um comentário do Adriano Ribeiro Lima.
A mensagem é muito boa, o tema é maravilhoso. Ele está gostando do programa. Bacana, Deus abençoe, viu? Adriano Ribeiro Lima, você e sua família, em nome de Jesus. E tem uma pergunta aqui enviada pelo WhatsApp, a Ednália de Freitas, de Santa Bárbara. Santa Bárbara, deve ser Bahia, né? Isso. Gostaria de saber se é certo obreiros, na hora da oração forte, como faz em algumas instituições, colocar as mãos na cabeça das pessoas e expulsar os demônios. Bom, isso tudo vai da doutrina, né? Vai da doutrina da igreja, vai da doutrina da instituição. Eu particularmente, senhora Ednália, eu tenho a seguinte visão: a verdadeira libertação não é quando o mal sai, mas sim quando Jesus entra. Vou usar o termo que ela usou, oração forte. Eu prefiro usar oração de expulsar o mal. Eu prefiro usar esse termo, porque para mim toda oração é forte, no meu entendimento. Seja uma oração buscando a presença de Deus. Se a gente for comparar assim, a oração forte seria a oração que pede o batismo para o Espírito Santo. Seria mais, mais é mais forte forte que Deus. Exatamente. Então, eu entendo ela, talvez ela não tenha ainda esse entendimento. A gente está aqui justamente para construir conhecimento, né? Então, eu entendo assim, vamos lá, oração de expulsar o mal. Eu creio que pelo fato da oração estar sendo realizada ali pelo ministro da igreja, pelo pastor, pelo bispo, pelo diácono, ou o próprio obreiro que esteja fazendo ali, ministrando o culto, a palavra, eu creio que o mal já é expulso, porque está sendo ministrada a libertação daquela pessoa, a expulsão do mal, em nome de Jesus. Eu entendo que o verdadeiro trabalho de um obreiro, de um pastor, de uma obreira, claro, vai existir um momento que vai acontecer ali uma possessão diabólica, uma manifestação demoníaca, na hora de uma oração de expulsar o mal, vai acontecer, porque o poder de Deus liberta mesmo, onde a luz chega, as trevas têm que sair. Então ali uma pessoa ali incorporou o mal, o pastor tem que ir lá, o obreiro tem que ir lá e usar a autoridade constituída por Deus e expulsar, não é ficar conversando com o cão não, é expulsar, como o José Pacheco comentou agora há pouco. Não é conversar com o mal, é expulsar, mandar embora, né? Esse é uma função ali do obreiro, do pastor, do diácono, enfim, né? Mas na minha opinião, no meu entendimento, a principal função do obreiro, do pastor, do diácono é sentar com aquele membro da igreja, atender ele, procurar saber quais são as portas que ele está abrindo para aquele mal entrar na vida dele, ensinar a fechar as portas, cuidar. Era isso que Jesus fazia. Jesus pastoreava, Jesus cuidava das ovelhas. Eu acho que isso tem faltado, até porque, o que acontece, o senhora Ednália e muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, tem gente que não gosta que você coloque a mão na cabeça deles, tem gente que não gosta, até porque você nem sabe quem está colocando a mão na sua cabeça. Às vezes o pastor que está colocando a mão na cabeça de uma pessoa que está lá no culto, esse pastor está em adultério, ele está se prostituindo, ele tem a esposa dele e tem as filiais, e tem as amantes, e às vezes a amante é uma membro da igreja. O inferno danado que está acontecendo, é uma pouca vergonha danada, entendeu? Às vezes o obreiro da igreja, ou o diácono, está colocando a mão na cabeça das pessoas, e esse obreiro, ele xinga tudo enquanto é palavrão na casa dele. Essa obreira, às vezes ela tem vício, e por aí vai. Então tem pessoas que vão na igreja e não querem ninguém botar a mão na cabeça deles, porque ele não sabe quem está colocando a mão na cabeça dele. Agora é diferente, o senhor Ednália e todos os amigos ouvintes, quando esse obreiro ou esse pastor conquista a confiança daquela ovelha, procurando o que? Atendê-lo, orientá-lo, ensinando a fechar as portas. Aquilo dali vai fazendo com que a ovelha, a pessoa da igreja, o membro, vai ganhando o que? Confiança, vai vendo ali que aquele obreiro é de Deus de verdade, que aquela obreira é de Deus, tem comunhão com Deus, aquele pastor. Então a própria pessoa vai sentir no coração que: obreira, faz uma oração por mim, impõe as mãos sobre a minha cabeça, repreende tudo que não presta, ministra uma bênção de cura. Está entendendo? Porque é complicado, mas aí é mais de doutrina de igreja. Tem igreja que ensina assim, a ter essa doutrina mais agressiva de ir colocando a mão em todo mundo,
e por aí vai. Tem igreja que já ensina diferente. Eu já sou dessa visão. É necessário pastorear, é necessário ensinar as pessoas a fechar as portas, né? É claro que vai existir situações, por exemplo, aqui no Ministério da Comunidade Cristã Minas, aonde que eu oriento os obreiros, os pastores a estar impondo as mãos. Quando a pessoa, naquele momento de oração, expulsar o mal, ela coloca as mãos, por exemplo, um exemplo aqui sobre a barriga, sobre o estômago, porque às vezes aquela pessoa está com uma enfermidade, né, no estômago dela, e aquele obreiro, aquela obreira está vendo ali aquela pessoa com a mão sobre o estômago, por exemplo, está vendo que ela está sofrendo com uma enfermidade, e aquele obreiro, aquela obreira, aquele pastor sentiu de Deus ali de ir lá e orar por aquela pessoa, claro, respeitando cada pessoa. Se é uma senhora que está colocando a mão sobre o estômago, não tem que ir lá homem nenhum botar a mão em cima da barriga da mulher, não, tá? É tudo errado, tá tudo errado o que está acontecendo por aí. Se é um senhor que está colocando a mão ali sobre o estômago, por exemplo, não tem que mulher nenhuma, obreira nenhuma, botar a mão na barriga do homem, não. O homem vai lá orar pelo homem, a mulher vai lá orar pela mulher, né, com respeito, com fé, claro, mas com muito respeito, até para evitar problema, tá entendendo? Para evitar ordem e decência que a palavra diz. Então eu oriento a pessoa que está colocando a mão sobre um local de dor, de enfermidade, você, eu, o pastor, o obreiro da igreja, da comunidade Cristã Minas, enfim, nós temos esse dever, nós fomos chamados para impor as mãos também, mas não é sair também botando a mão em todo mundo e tal, não sei, procure se informar, a pessoa que está ouvindo agora, assistindo, se é um pastor, se é um obreiro, fala assim, todo mundo que está aqui gosta que bota a mão na sua cabeça, que ora por você e expulsa o mal? Muitas pessoas vão dizer que não, muitas pessoas não vão se manifestar ali, no sentido de dar opinião, porque não gostam, outras gostam. As que gostam, elas mesmo já pegam, bota a mão aqui, ó. Não é verdade? Então, eu acredito que o caminho mais correto é por aí, né? Tem mais alguém participando aí para a gente finalizar? Tem uma pessoa aqui na Bahia que ela mandou um comentário aqui no WhatsApp, só que não deixou o nome dela. Ela falou assim, que pena que vai acabar o programa. Não, mas vai acabar hoje, não é. Segunda-feira que vem tem mais. Segunda-feira que vem tem mais, né? E tem uma pergunta aqui. Pelo WhatsApp, da Lília Marques, de Feira de Santana, Bahia. Boa noite, a paz de Cristo. Gostaria de saber sobre a maldição hereditária. Ela existe? O que a Bíblia fala sobre isso? Seria também uma porta para a entrada do mal na vida da pessoa? Puxou o microfone e quer falar primeiro ou posso falar primeiro? Não, pode falar. Não, pode ir, vai. Eu já fui a beça aqui na pergunta para a senhora Edinalha, né? Pode falar. Não, então, segundo o que eu vejo biblicamente falando, eu acredito que exista, mas não da forma que alguns pregadores falam, né? Porque tem pregadores que eles utilizam uma passagem que fala que Deus castiga durante certas gerações e Deus abençoa durante 1000 gerações. Eles utilizam essa passagem para falar que isso mostra que existe a maldição hereditária, né? Isso não fala sobre essa maldição. Na verdade, o que nós podemos ver como maldição hereditária seria a liberdade do espírito maligno agir em cada familiar. Mas dá continuidade naquele processo de destruição. Por exemplo, um familiar, o avô tem uma certa, sofre de um certo problema, que depois o seu filho sofre com esse mesmo problema e o neto passa a ter esse mesmo problema. Mas o que dá essa legalidade para o mal agir é justamente o que nós estamos falando, é porque há uma porta para o mal entrar, porque de certa forma está se dando lugar para que o diabo entre. Não é simplesmente porque o mal existia naquela pessoa mais velha da família, vai existir na pessoa mais nova, não. Só se a
pessoa mais nova der espaço, aí aquele mesmo mal que destruiu lá atrás, destrói agora de novo, seria isso? Com certeza, porque até mesmo porque nós cremos que a partir do momento que a pessoa aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, né, a partir do momento que a pessoa ela tem um compromisso com Deus, ela quebra toda a maldição, né, porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus ele se fez maldição, porque a Bíblia fala que era maldito aquele que fosse pendurado no madeiro. Então o Senhor Jesus ele se fez maldito quando ele morreu naquela cruz em nosso lugar. Então a partir do momento que eu aceito o Senhor Jesus, que eu tenho verdadeiramente uma vida com o Senhor Jesus, a maldição é quebrada. É quebrada. Qualquer maldição. Então a maldição hereditária pode existir no sentido de as pessoas darem o espaço, dar lugar ao diabo, abrir a porta para o inimigo entrar. Aquele mesmo mal que destruiu lá atrás, destruía agora no presente e destruir lá na frente. Até porque, né, o diabo, o mal, vamos dizer assim, os espíritos malignos, eles querem um corpo para eles manifestarem a sua vontade, vamos dizer assim, neste mundo. Né? A partir do momento que aquele avô morre, então eles precisam de um outro corpo. Sim, né? Para destruir, então, para continuar destruindo. Então, que corpo seria mais conhecido para eles do que um familiar daquela pessoa, que conviveu com aquela pessoa vários anos, né? Então, com certeza, seria até mais fácil para o próprio demônio entrar no corpo do filho ou do neto. Vamos dizer, dar continuidade no trabalho destrutivo dele. Mas se aquela pessoa fechou todas as portas de entrada do maligno, aceitando Jesus na vida dela e vivendo em comunhão com Deus, aquele mal do passado de um familiar não tem autoridade, nem poder, nem brecha nenhuma, nem legalidade para entrar na vida ou no corpo daquele parente do presente ou do futuro, né? Se a pessoa fecha as portas, a maldição é quebrada. É quebrada e não tem como a pessoa cheia do Espírito Santo, o mal entrar ali. Porque a pessoa está, vamos dizer assim, com Deus dentro dela. O Espírito Santo é Deus, habitando dentro dela, não tem como o mal entrar novamente. Resumindo, existe, mas tudo vai depender se portas estão abertas para ele dar continuidade no trabalho destrutivo naquela família ou não. Estão fechadas. Seria mais ou menos por aí? Seria isso. Pronto. Posso finalizar? Tem mais perguntas aí? Dentro da nosso tema de hoje, nós respondemos tudo. Respondemos? Sim. Se existe ou não as possessões demoníacas, a questão de como isso acontece, correlacionado com as outras religiões, não é isso? E tinha uma pergunta no meio que eu me esqueci. Tinha uma coisa no meio aí. Existe ou não existe? Como isso acontece? Tudo que se vê é verdadeiro. Tudo que se vê é verdadeiro. Não, meu filho, não é. Infelizmente não é. Infelizmente tem gente dentro de igreja que finge que está com o demônio. Tem mulher que finge que está com o demônio para ficar se esfregando no pastor. Tem homem que finge que está com o demônio para ficar se esfregando nas obreiras. Tem isso aí. Pessoa que é contratado, infelizmente acontece, que é contratado pelo pregador para falar aquilo que ele quer que fala no culto. Para trabalhar para o pastor, né? É o teatro, né? Se você procurar no YouTube aí, você vai achar também demônio falando assim: não, essa igreja aqui que é de Deus, a outra lá não é não. Aqui demônio agora trabalha com o reino dos céus. Demônio evangelizando, falando, é aqui que vocês têm que pegar firme, e Jesus está voltando, o homem de branco está voltando, e aquela outra igreja lá, eu ajo lá e aqui eu não ajo, então vocês têm que pegar firme aqui. Então esse é o que é? Isso daí é uma coisa que infelizmente não é verdade. Isso ali não é uma possessão demoníaca, não. Se você vê isso por aí, isso eu posso falar a palavra safado, professor? Posso? Não posso, não. Isso é um safado. Tem que dar uma sua de gato morto. Você tem que dar hora. Você tem que se revoltar na hora. Na hora, se rebelar
isso aí não tem nada de demônio não. Tem não, isso aí é gente querendo falar que é o demônio, mas não é não, isso é tudo mentira. Mentira. A manifestação demoníaca é uma coisa que fica nítido, claro, quando acontece mesmo. O comportamento muda, a feição muda, as atitudes ali mudam, muda tudo ali, até o ambiente muda, não é verdade? Então, não sai acreditando em tudo por aí não, é aonde os que eu falei no começo lá, como é que fala a pessoa que hipnotiza os outros? Ele é o quê? Eu não sei. Hipnólogo. É isso mesmo? Olha, você vai passar vergonha. É onde essas pessoas que trabalham com a hipnose acabam ganhando força. Verdade. É aí que eles ganham força. Nessas palhaçadas que a gente vê por aí, né? Nessas coisas diabólicas, que tem gente que é pior que o diabo. Finaliza aí pra gente com a pergunta, porque está na hora de acabar o programa. Estamos passando já. Mateus Rodrigues, pelo Facebook, ele só pergunta: olá a todos, boa noite. Como podemos saber que alguma pessoa próxima a nós está ou não possessa? Será que pessoas possessas dão sinais de possessão? Normalmente sim. Aí é necessário ter discernimento de espíritos. A palavra de Deus fala que esse é um dos dons do Espírito Santo. Para você, Mateus, saber se a pessoa ali realmente está possessa por um mal, porque a possessão diabólica, o pastor Antônio, não quer dizer que a pessoa vai entortar a mão para trás e vai virar os olhos e vai... Não necessariamente. Tem gente que às vezes está possessa por um espírito mau, ela está possessa por um espírito maligno, e as atitudes dela, a forma que ela age, demonstra isso. Isso é um... Ela age aparentemente de forma normal. Quem olha para ela fala, não, fulano, o que é isso? Não. Mas ali o mal já está incorporado. Isso é uma das coisas que engana muitas pessoas, né? Porque ela acha que o demônio está agindo na vida dela só quando ela estiver nessa situação, né? De estar entortada lá, mudando a voz, fazendo isso. E às vezes a pessoa está afundada no pecado, afundada em uma vida errada, e ela não consegue enxergar que tem um mal agindo por trás daquela situação que ela tem vivido. Então, até mesmo o fato dela não ter essa manifestação aparente, né? Isso não quer dizer que o mal não esteja agindo na vida dela. Verdade. Então, Mateus, é necessário ter o discernimento de espíritos para ter esse entendimento se o familiar ou a pessoa próxima está possessa por um espírito mau ou não. Normalmente as atitudes que a pessoa tem já demonstram que ela está possessa por um mal. Normalmente já demonstra que ela está possessa por um espírito maligno, demônio. Mas o inimigo é astuto, ele é sujo. Às vezes ele se passa por cordeiro, né? Por ovelha, não é isso? Anjo de luz, né? A Bíblia fala, não fala? Que tem demônios que se passam por anjo de luz, não é isso? Então, normalmente as atitudes da pessoa demonstram a possessão, mas o ideal é que haja o discernimento de espírito. Busque bastante em Deus os dons do Espírito Santo, busque a presença de Deus, Mateus, se encha do Espírito Santo, e eu creio que Deus vai te dar essa sabedoria, esse discernimento de espíritos, para você ter esse entendimento mais fácil. Temos uma pergunta pelo Facebook e temos pergunta em áudio também. Que bacana. O Roberto Júnior ele mandou José Pacheco, ele pergunta: a palavra de Deus fala que o diabo se transforma de anjo de luz, como saber? Está aí, ó, é o que nós acabamos de responder aqui. É o discernimento de espíritos. Só com discernimento de espíritos, né? Está aqui, ó. Paulo viveu uma situação dessa aqui em Atos dos Apóstolos, ó. O apóstolo Paulo viveu isso aqui, ó. Quer ver? Atos dos Apóstolos, capítulo, quer ver? Olha o que aconteceu aqui com Paulo, ó. 16,
Atos 16, versículo 16. A cura de uma jovem adivinhadora. Olha o que está escrito. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então a mulher tinha um espírito de adivinhação. O que tem por aí de crente com espírito de adivinhação, que o Senhor me revelou isso, que vai acontecer aqui, a pessoa fala que está adivinhando. Está adivinhando. Opa, cuidado, hein? Pode ter sido Deus? Pode, mas pode ser o mal? Pode, ó. Então aqui que o mouse vai diante de luz, ó. Vai ouvindo, ó. Então, essa mulher dava lucro para os seus senhores. Ela trabalhava adivinhando, né? Tem até um grupo de pessoas, não vou citar o nome aqui, que aqui tudo dá processo, mas que fica pelas ruas aí com os vestidos longos, todo colorido e tal, fica ali na mão das pessoas adivinhando tudo aí, cuidado, hein? Olha o que diz o versículo 17: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Pastor Antônio, uma pessoa ouvindo um adivinhador dizendo que o Senhor é homem de Deus, que o Senhor anuncia o caminho da salvação, normalmente se interpreta o quê? Que o espírito que está naquela pessoa é o espírito de Deus ou é o espírito do diabo? Se Paulo ele não tivesse o discernimento de espírito aqui, ele seria enganado. Seria enganado. Porque isso aqui já ia mexer com o quê? Com o orgulho dele. Pois é. Ele ouvindo ali, esses aí são homens de Deus, ó, ouve eles. Aí Paulo ia falar, não, é Deus confirmando ali na boca daquela jovem ali. Pois é. Por quê? Porque foi confirmando que ele era homem de Deus, confirmando que ele anunciava o caminho da salvação. Então, ali era um demônio, que nós vamos ver aqui agora, um demônio se passando por anjo de luz. Então ali era necessário o quê? O discernimento de espírito. Olha o que diz aqui, versículo 18: isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Discernimento de espírito. Então, o segredo para saber se o que está agindo na vida daquela pessoa é um espírito de Deus, o espírito de Deus, ou é um espírito maligno, um demônio, tem que ter discernimento de espírito, dentre outras situações aí que às vezes a pessoa tem certeza que não é espírito de Deus, mas ela quer saber se a pessoa está endemoniada. Tem que ter discernimento de espírito. Tem gente que é doido de verdade. Tem gente que não é demônio, não. Tem gente que é doido mesmo. Entendeu? Não tem? Tem. Tem a pessoa que fala, fulano está endemoniado. Não, às vezes não está endemoniado, às vezes é doido mesmo. Então, aí com discernimento de espírito, você vai saber, não, aquilo ali é o espírito da pessoa mesmo, mas ela que é doida. Posso finalizar aqui? Ela está rindo aqui, ela. Você conhece algum doido assim? Pode falar, vamos finalizar aqui, só não aguento mais não. Tinha até uma história, não, só que eu não vou poder contar. Não, deixa pra lá. Você pode contar. Não, que fala o nome de uma artista aí que eu... Não, então, deixa pra lá. Processo. O Roberto Júnior, ele falou aqui que uma vez, diz que isso é verdade, que teve uma vez que uma pessoa fingiu e bateu nele. Peraí, tá carregando o comentário aqui, deu uma parada. Fingiu que o demônio estava. A pessoa fingiu que o demônio estava nela. Que a mulher disse que bateu nele na igreja, fingindo que estava endemoniada. Tá vendo? Viu? Mas Deus nos dá essa unção do discernimento de espírito. Vê alguém bater em mim? Tem uma pergunta em áudio aqui. Isso, dá. Porque, rapaz, se é o demônio, você repreende em nome de Jesus, ele tem que cair por terra. Se é demônio, tem que cair por terra. Mas agora também, peraí, se a pessoa que está repreendendo ali também não estiver dando no lugar do diabo, né? Porque se tiver, o diabo vai fazer igual os filhos de Seva lá, ó, o demônio pegou em Atos 19, os 7 filhos de Seva, o sacerdote, o sumo sacerdote de Seva, os 7 filhos dele foi expulsar o demônio do rapaz. Falou: demônio, em nome do Jesus que Paulo prega, sai desse homem. O demônio olha para o 7 e fala assim: ó, o Jesus que Paulo prega eu conheço.
Paulo eu sei quem é, mas e vós? Quem sois vós? O demônio pula neles e surra, meu irmão, rasga eles e acaba com a vida deles. É isso aí, deu lugar? É a pergunta em áudio. A pergunta em áudio? Vamos ouvir, eu nem sei o que vai passar aí não, porque é assim, vamos ver. Manda aí. A paz, bispo, que Jesus Cristo abençoe o Senhor e fortaleça nessa caminhada. Meu nome é Edneide, moro em Santa Bárbara, Bahia. Vivi no ministério mais ou menos 7 anos, onde eu tinha um propósito no meu coração, com sinceridade, porque Deus olha a sinceridade no nosso coração, de salvação, né? Eu já estava cansada do que eu estava vivendo, né? E eu pedi a Deus me direcionou, essa igreja abençoada, Cristaminas, que hoje eu estou congregando. Não só eu, como a minha família. Hoje aqui tem um núcleo de oração abençoado, onde o pastor Tiago está vindo orar junto com a gente. E eu tenho certeza que Deus vai honrar mais e mais, porque tudo é para a honra e glória dele, né? Quando Deus vê o nosso desejo, que é salvação, ele opera na nossa vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. E a minha pergunta é, veio uma senhora, sempre vem as pessoas, mas veio uma senhora que o filho dela estava em casa se cortando, possesso de espírito mal, querendo se matar, e ela veio aqui desesperada. Aí eu falei com ela, vai na frente, aí que depois eu vou, mas em primeiro lugar pedi direção a Deus, e depois eu fui. Quando eu cheguei lá, esse rapaz estava realmente possesso e cheio de espírito imundo. Quando ele me viu, começou a honrar, aí começava a honrar, e quando eu falei, determino em nome de Jesus, aí ele começava a gritar mesmo, que via que era demônio mesmo. Aí eu comecei a orar a ele e expulsei o mal em nome de Jesus. Ele deu um pulo tão alto que a mãe dele, mas meu esposo que estava junto, ficou assim, sabe, que com medo, mas eu não tive medo porque eu sabia que Jesus estava comigo. E aí esse rapaz ficou livre, voltou assim. E aí a mãe dele ficou feliz com isso. E depois disso que aconteceu, ele começou a congregar na igreja e hoje ele se afastou, né? É correto eu sair para orar as pessoas estando possesso de espírito imundo e a pessoa não aceitar Jesus como seu Salvador, permanecer na presença de Deus? Essa é a minha pergunta. Um abraço, que Jesus Cristo abençoe o Senhor e a família. Fique em paz, que Deus abençoe. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, né? A paz do Senhor Jesus, senhora Edneide, que bênção. Nossa, fiquei tão feliz com as palavras da senhora agora, como Deus tem usado a senhora, que maravilha, que o Espírito Santo continue usando a senhora. Lembrando que dia 6 de setembro tem vigília de Feira de Santana, vigília de avivamento e salvação, ali no auditório da CDL, a senhora e todo o povo aí do núcleo de oração aí em Santa Bárbara, da comunidade Cristaminas, queremos que esteja conosco, vai ser bênção. Olha, a senhora perguntou se é correto a senhora estar orando por pessoas, né, que estão possessas por espíritos malignos, precisando de ajuda. Sim, é correto. É correto porque Jesus ensinou isso, expulsar os demônios, ajudar as pessoas. A pessoa está sofrendo, o rapaz estava se cortando todo. Agora, o importante, mulher de Deus, é o acompanhamento que a senhora vai dar para essas pessoas. Não quer dizer que elas vão dar ouvidos para a senhora, não quer dizer que essas pessoas vão aceitar Jesus e vão seguir os caminhos de Cristo. Isso não quer, mas a nossa função é essa. Né? Que pelo relato dela nos dá a entender que ela orou, né? Ele foi liberto, expulsou o mal, foi liberto, e ele passou um período ouvindo a palavra. Sim. Ele se desviou, pode ter acontecido alguma coisa, mas também foi decisão dele. Sim. Ele tinha o livre-arbítrio em continuar ou não, né? Então, vamos dizer assim, ela fez a parte dela como uma serva de Deus, foi lá,
né? Com muita autoridade, muita unção de Deus. Ela até mesmo falou que ela buscou a direção de Deus antes, então ela fez a parte dela diante de Deus, né? O que aconteceu é que infelizmente ele deu lugar ao diabo e o diabo voltou e tirou da igreja. Não valorizou aquilo que Deus fez por ele, que nem os leprosos que Jesus curou. Jesus curou os 10 leprosos foram até Jesus para ser curado, e Jesus curou os 10. Quantos que voltaram para agradecer e ficar na presença de Deus? Só um. Jesus perguntou: onde estão os outros 9? Não foram os 10 curados? O leproso respondeu: foi os 10, os outros 9 foram embora, eu estou aqui, Senhor. E Jesus respondeu para ele, né, que ele estava ali alcançando salvação, não é isso? Aquele que permanece alcança salvação. Então, o que a senhora está fazendo é corretíssimo, e eu creio que a unção do Espírito Santo vai ser cada dia maior na vida da senhora, para a senhora poder ajudar esse povo aí de Santa Bárbara, da cidade de Santa Bárbara, e vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que vai crescer aí esse trabalho, esse núcleo, e quem sabe muito em breve vai ter uma igreja aí, um lugar, um imóvel de porta aberta aí o dia todo, com o pastor atendendo e cuidando das pessoas aí de Santa Bárbara. Não se entristeça pelo fato da pessoa não dar continuidade depois que ela recebeu ali o livramento de toda aquela possessão diabólica, mas não se esqueça, nós temos a missão de não somente expulsar o mal, mas dar o acompanhamento necessário para aquela pessoa permanecer firme na presença de Deus. Tá bom? Finalizamos aqui. Tem mais alguma pergunta? Posso encerrar? Tem mais uma pergunta. Eita Jesus, agora que a última agora. A última que tem ou tem mais de uma? É a última. É a última então. José Pacheco. José Pacheco. Quando a pessoa se arrepia, como saber se é a presença de Deus ou do maligno? Discernimento de espírito. Depende de quem. Por exemplo, se eu me arrepiar, eu tenho que olhar para a minha vida. A Bíblia fala que a pessoa, ela é cheia do Espírito Santo, ela produz os frutos do Espírito. Amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, enfim, dentre alguns outros. Se eu não estou produzindo, né, anterior nessa passagem de Gálatas capítulo 5, fala também as obras da carne. sim, Né? E dentro daquelas obras da carne, a gente pode considerar cada uma como uma porta para que o mal entre. Então, aí a pessoa que está produzindo as obras da carne sente um arrepio, então o negócio é errado. Não tem como ser Estranho. Né? Então eu acredito que a questão é discernimento de espírito. E agora pode acontecer também da pessoa sentir um arrepio em determinado lugar, às vezes na igreja ou no culto. Vai muito do discernimento de espírito, né? Do discernimento de espírito. Do momento que aquilo está acontecendo, vai muito do discernimento de espírito. Eu acho que o foco principal desse debate de hoje está sendo a pessoa buscar a presença de Deus e ter o dom de discernimento de espíritos. É isso que está faltando em muitos servos de Deus, a presença do Espírito Santo. Mostra, né, o quanto é importante esses dons, né, e esse dom especificamente de discernimento de espírito, e como eles têm sido colocados em segundo plano, né? As pessoas, felizmente, têm se preocupado tanto quanto os bens deste mundo, em bens materiais, né? Carro, casa, cura. E às vezes a pessoa ela esquece de buscar a Deus e de buscar ser útil para o reino de Deus, fazer a vontade de Deus. Podemos encerrar? Eu estou cansado. Tem mais aí? Eu estou cansado hoje, né? Vai, mais uma, vai, para finalizar. Nathan Duarte, que mandou para o Facebook: como saber a hora certa de se batizar? Como saber a hora certa de se batizar? A partir do momento que a gente entende quem foi Jesus Cristo. Se eu entendo que Jesus Cristo, Ele é o Salvador da minha alma e Ele morreu na cruz por mim, se eu entendo isso, eu acredito nisso, que Ele morreu por mim, essa é a hora certa de eu me batizar. Porque eu reconheci que Ele é o meu Salvador, eu entendi que Ele é o meu Salvador. Então, se eu entendi isso, se eu acredito nisso, está na hora de eu me batizar, de eu ser batizado. Eu não posso me batizar, eu ser batizado e verdadeiramente começar uma vida em comunhão
em aliança com Deus. O que o senhor diz, pastor? Não, com certeza é isso, bispo. O batismo, ele é para a remissão de pecados e, de certa forma, ele sela o compromisso da pessoa com Deus. Essa pessoa, ela quer viver verdadeiramente uma vida com Deus, é necessário o batismo dela nas águas. Então, para ela querer viver uma vida em comunhão com Deus, é necessário haver esse reconhecimento que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, não é isso? Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Se eu acredito nisso, se eu entendo isso, está na hora de eu me batizar. Agora, se eu não entendo, se eu não acredito nisso, não está na hora ainda. Correto? Podemos finalizar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tema, por esse debate, que eu creio que foi muito construtivo para a nossa alma, para o nosso conhecimento e para todas as pessoas que participaram conosco. Eu oro, te agradeço e creio que o Senhor está no controle de todas as coisas e que esse debate vai abençoar muitas vidas em nome de Jesus, Pai. Prepara novos temas e que o Espírito do Senhor possa nos capacitar para a tua glória, em nome de Jesus. Quero agradecer, pastor Antônio, pela participação, pastora Valéria, amigos ouvintes da Rádio Cristaminas, amigos do Facebook, obrigado pela sua atenção, pela sua participação. Peço que você compartilhe esse debate, compartilhe esse vídeo, que vai ajudar muitas pessoas que têm dúvidas, pastores, obreiros, membros de igreja, pessoas que criticam, falam mal, gostam, enfim, não entendem sobre possessões demoníacas, vai ajudar muito. E lembrando, Feira de Santana, Bahia, Irará, Santa Bárbara, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, nesse próximo dia 6 de setembro, é quinta-feira da semana que vem. Quinta-feira da semana que vem, não é essa quinta-feira agora. Quinta-feira da semana que vem, 6 de setembro, às 11 horas da noite, no auditório da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas, bem em frente à Praça da Matriz, no centro, no coração de Feira de Santana, grande vigília de avivamento e salvação, onde estaremos aí louvando a Deus com muitas pessoas, vai ter batismo com o Espírito Santo, vamos orar muito, buscando em Deus esse dom de discernimento de espíritos, vamos ver ali o poder de Deus renovando as pessoas, a comunhão, reavivando a igreja, vai ter cura, eu creio nisso em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz, que nós deveríamos estar indo, o ide de Jesus, curando os enfermos, expulsando os demônios. Eu creio que malignos ali serão derrotados e vai dar tudo certo. Obrigado, pastor Antônio, e a paz do Senhor. Obrigado, bispo Paulo Henrique, pela oportunidade, a todos vocês do Facebook. E lembrando, você que quer assistir os programas anteriores, do Cajado na Moleira, agora nós temos um canal exclusivo do programa Cajado na Moleira no YouTube. Procura lá, Programa Cajado na Moleira, já se inscreve lá, para ser notificado, dos novos vídeos, aciona o sininho lá e dá um like lá, amém? Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Procura lá, Programa Cajado na Moleira no YouTube.